Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Naquele tempo disse Jesus: As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão, e ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai que me deu estas ovelhas é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quarto domingo do tempo da Páscoa, o domingo que nós chamamos de domingo do Bom Pastor. Todos os anos nós escutamos neste domingo, no Evangelho, um trecho do capítulo 10º do Evangelho de São João. Nesse capítulo Jesus diz que é o bom pastor. Ele se define como bom pastor. E a partir dessa definição, ao longo das semanas da Páscoa, nós vamos contemplando essas grandes imagens. No Evangelho de São João, por 7 vezes, Jesus se autodefine. Diz ele no Evangelho de São João que ele é o pastor das ovelhas. Ele também diz que ele é a porta. Ele diz que é a luz do mundo. Ele diz que é o pão da vida. Ele diz que é o caminho, a verdade e a vida. Ele diz que é a videira verdadeira e diz que é a ressurreição e a vida. Nós começamos a ouvir por essa expressão: eu sou o bom pastor. Essa imagem está fundamentada, como nós ouvimos na segunda leitura. Por que nós consideramos Jesus como um bom pastor, como o bom pastor, aquele que nos conduz? Por duas razões. A primeira delas, porque ele nos deu a vida. Ele é o Cordeiro que nos conduz, ele deu a sua vida por nós. A melhor maneira de cuidar é ofertar a própria vida, porque é a expressão de um amor sincero. Mais do que dar alguma coisa, o amor amadurece quando nós nos tornamos capazes de nos darmos por inteiros. Abrindo aqui, por exemplo, uma brecha, amanhã nós celebramos o Dia das Mães. Uma mãe se dá pelo seu filho. Ela, mais do que dar alguma coisa, a beleza e a riqueza da maternidade está na capacidade de dar-se. Haja vista que o filho sai de dentro da mulher. Ela está tirando dela, sai de dentro dela uma nova vida. Nós amadurecemos no amor quando nós somos capazes de nos darmos, mais do que dar coisas, mais do que oferecer algo. A beleza do amor está na capacidade de se fazer disponível na vida de quem nós amamos. Dar-se não significa que as pessoas vão fazer da gente o que elas querem. Não é disso. Ah, padre, eu preciso me dar, então vão fazer de mim gato e sapato. Não é disso que eu estou dizendo. É ser disponível. Naquilo que nós abraçamos para fazer, nós nos damos por inteiro, nós nos entregamos. Cristo é o bom pastor porque ele se deu. Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo, Cristo é o bom pastor porque ele venceu a morte. Ele nos conduz para a eternidade. Todos nós vamos sair desse mundo. Eu pergunto para vocês, como é que a gente sai por esse mundo? Padre, a gente sai por esse mundo por meio de uma cova, por meio de uma sepultura. E parece que a gente para ali, né? A gente estaciona debaixo da terra. A gente anda e vai parar lá debaixo. Cristo sabe como tirar a gente desse mundo. Cristo sabe como levar a gente para a eternidade. Ele é o bom pastor. Ele nos livra da morte. Cristo sabe como nos proteger da morte, do pior de todos os inimigos. Por isso que ele é o bom pastor. No Evangelho de hoje, nesse trecho curto que nós ouvimos de São João, Jesus diz o seguinte: as ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. O que Jesus está querendo dizer? Da necessidade da confiança. E aqui é o passo decisivo nessa homilia de hoje. O que Cristo espera de nós? Que nós confiemos nele. E depois disso não adianta querer ter muita certeza. Curiosamente, o que uma mãe precisa para cuidar do seu filho? Que o filho acredite nela, que o filho confie nela. Sem confiança ninguém faz nada na vida, ninguém cresce sem confiança. Para crescer a gente precisa sentir confiante, a gente precisa sentir seguro. Uma mãe, ela não fica explicando muito para os filhos, né? Olha, eu estou tomando uma decisão, você precisa confiar em mim. Cristo precisa que nós confiemos nele. Essa é a disposição.
O que exige de nós, a primeira leitura, a capacidade de escutar. Eu preciso escutar o que Deus tem a me dizer. Se eu não escutar o que Deus tem a me dizer, eu não vou confiar nele. Se eu não confiar nele, a graça não vai acontecer na minha vida. Ele não vai me conduzir, ele não vai me orientar. E o que é orientar? É colocar na cabeça que Cristo sabe o que está fazendo. Então, por exemplo, quando você vai ao médico, eu não estudei medicina, não entendo nada. Então, quando eu vou no médico, eu me coloco nas mãos do médico. Se ele falar para mim que tem que fazer uma cirurgia, eu vou fazer, sem saber se de fato tem que fazer. Estou confiando nele. Às vezes a gente confia nas pessoas, né? Você vai levar o seu carro para consertar, o mecânico, eu não entendo de mecânica. Tem gente que até entende, ou se mete, ou se dá de entendido. Bem, tem que trocar essa peça. Olha, você sabe o que você está fazendo. Então, se você está dizendo que tem que trocar, nós vamos trocar. Então, o que Cristo pede de nós é essa confiança. Você precisa, às vezes, falar isso para Cristo na oração. Bem, se o Senhor está me pedindo isso, o Senhor sabe o que o Senhor está pedindo. Então, eu vou fazer, porque o Senhor está pedindo, porque eu confio. É isso. A gente não pede garantias. Um filho, para confiar na sua mãe, não pede garantias. Ele simplesmente confia. Olha, filho, eu tenho que tomar vacina. Vai doer, mas tem que tomar vacina, é bom. Olha, tem que ir para a escola. Tem que ir para a escola. Olha, tem que ir ao médico. Tem que fazer os deveres. Tem que fazer uma série de coisas. A gente faz porque confia em quem está dizendo que tem que fazer. É isso. Elas escutam minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Isso é muito básico. A gente está perdendo isso e a gente não pode perder isso. Então, coloque uma coisa na cabeça, para ser curto e grosso, para ser muito direto. Se a gente se dispõe a seguir Jesus, a gente precisa deixar Jesus fazer a parte dele. Só que isso exige dar tempo para ele fazer. A gente precisa deixar. Então, se a gente vem à igreja para ouvir aquilo que a gente ainda não sabe. Eu espero que você não tenha vindo à missa e esteja sentado me ouvindo para que eu te fale o que você já sabe. Você perdeu tempo. Eu estou aqui para falar o que você ainda não sabe, ou para recordar o que não pode esquecer. A gente vem à igreja para ouvir a orientação daquilo que a gente ainda não faz, daquilo que a gente tem medo de fazer, daquilo que a gente tem receio. Se você vem aqui para eu falar que está certo o que você está fazendo, não adiantou ter vindo aqui, vai fazer uma outra coisa, e eu vou fazer outra coisa também. Nós estamos aqui para ouvir algo de novo para as nossas vidas, para se dispor a trilhar um caminho novo. É para isso que ele nos conduz. Do contrário, em vão. Às vezes tem gente que não se entende na vida de fé porque fica nessa: eu quero que Cristo me conduza, mas eu quero dar a direção. Peraí, já imaginou? Eu vou numa consulta e começo a dizer que remédio o médico tem que me dar? Por que o senhor me receita isso? Por que o senhor não dá esse antibiótico? E esse corticoide? Mas pode ser que você até entenda, mas escuta, você não foi lá pedir ajuda para o médico? Ficasse em casa se automedicando? Então, se nós acreditamos em Cristo, nós acreditamos em Cristo. Padre, não é fácil confiar. Ninguém nasceu sabendo confiar. Nós aprendemos e vamos descobrindo na graça de Deus a maneira de crescer nessa confiança. E ninguém tenha medo de passar por situações difíceis, porque todos nós passamos. Às vezes Cristo nos pede alguma coisa e a gente fica pensando: nossa, mas será que vai ser isso mesmo? Será que vai dar resultado? Será que é esse o caminho? Todos nós passamos por isso. Quantas vezes a gente não diz inconscientemente? Eu até brincava na São Paulo Apóstolo, às vezes a gente até reza de boca cheia: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E hoje me falta tudo, né? Eu já me senti assim, de ouvir o salmo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas hoje está faltando tudo. Está faltando ânimo, pique, esperança, horizonte, resultado. Está faltando muita coisa. Essa expressão, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, é uma expressão de confiança. Eu vou permanecer nele. E aqui nós entendemos o sentido de fidelidade. Fidelidade é não desistir da fé, é confiar sempre. É como, por exemplo, sabe aquele torcedor fanático de futebol, que o time está levando uma goleada, que a campanha está um horror no torneio, que está quase rebaixado, mas ele está lá no estádio gritando, incentivando o time. Isso é ser fiel. Então, olha, está indo tudo bem, eu estou aqui rezando.
está indo tudo mal, eu estou aqui rezando, eu não vou desistir, e assim nós vamos atravessar, Existem situações da vida, se você olhar para o lado, você não passa. Existem situações da vida, se você olhar para baixo, você não passa. Existem situações da vida, se você ficar olhando para trás, você não supera. Vai e segue. Por isso que nós precisamos dele, porque sozinho é muito mais difícil. Você que é mãe, o que seria do seu filho se o seu filho tivesse que se virar desde o dia que ele nasceu? Ele morreria. Já perceberam isso, mães? Sem mãe, sem alguém para cuidar, ninguém vive. A gente aprende o que nós somos porque alguém nos ensinou, alguém me ensinou a me vestir. Eu nunca sozinho ia aprender a colocar roupa, eu não ia aprender sozinho a ficar de pé, eu não ia aprender sozinho a usar o banheiro, a me alimentar. Já perceberam isso? A criança, ela começa a colocar tudo na boca. Quem que diz que não pode, não? Olha só, precisa de alguém para cuidar. É que depois que a gente cresce, a gente coloca na cabeça que a gente pode sozinho, mas sozinho é muito mais difícil. Nós acreditamos em Jesus, nós temos alguém que cuida de nós, alguém que venceu a morte e que nos mostrou o caminho da vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.